Isso. Amigos, essa é uma palestra que eu já venho ministrando ela há algum tempo para desbravadores, certo? Não surgiu do nada, ela está baseada em um conceito, em vários conceitos por detrás desse conteúdo. E ela traz aí uma definição bem legal para a gente sobre liderança e como você se comporta e quais são os papéis dos líderes dentro de um clube de desbravador, beleza? Então, eu chamo de Astronauta Rei, essa palestra autoral a gente vai criando, né? E ela fala sobre gestão, empreendedorismo e inovação para líderes de desbravadores. Astronauta, rei, e esses conceitos, eles são baseados em arquétipos. Arquétipos eu chamo de personagens. Cada personagem ele representa uma pessoa dentro de um clube, e aí você vê com quem que você está se identificando dentro do clube, de acordo com os arquétipos que eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Eu gosto muito de iniciar essa palestra dizendo o seguinte: eu faço simples e Deus faz o complexo. Não é a questão se você tem habilidade ou não de fazer alguma coisa, e sim se você tem a coragem ou não de fazer determinado algo. E quando você se coloca à disposição de Deus, fazendo simples, Deus ele se encarrega de fazer todo o complexo. Então, não vou nem abrir o microfone aqui, para quem já tem alguns anos de experiência nesse departamento, mas se eu fosse abrir aqui e falar, meu amigo, quantas vezes Deus já lhe ajudou e já lhe abençoou, apareceu assim, como se fosse um milagre na tua vida para você participar de um determinado evento. Eu já conto que para mim foram várias vezes. Aparecer dinheiro é uma forma metafórica de se dizer, mas é como se já apareceu na minha vida um bolo de dinheiro para poder levar uns meninos para o Campuri. Não foi dessa forma, obviamente, mas é como se fosse. Então, quando você se dispõe a trabalhar para Deus, Deus ele começa a trabalhar para você. E aí vem uma outra referência que eu gosto bastante. Quando você faz algo, Deus ele se encarrega de fazer o por trás. Ou seja, quando você cuida das coisas de Deus, Deus ele cuida das suas coisas. Para mim, como líder de desbravadores, não tem definição melhor. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus ele cuida das minhas coisas. E é interessante, o Charles e a Jusce não estão aqui, mas eu converso com eles sempre. E o Charles é coordenador de desbravador, a Jusce é coordenadora de jovens. Eles dedicaram praticamente a vida da casa deles em prol desse ministério. E aí ele fala, cara, uma vez eu conversando com ele, ele diz, cara, é impressionante, porque eu abandonei praticamente tudo para viver para esse ministério, eu tenho minhas terras, eu tenho os meus negócios, eu tenho as minhas coisas, e nem por isso eu passei dificuldade nessas coisas. E depois, se ele quiser, ele conta a história para você. Então, quando você se coloca à disposição de Deus, Deus ele cuida das suas coisas. Quando você se dispõe a fazer algo para Deus, você faz o simples e Deus ele se encarrega de fazer o que é complexo, certo? Então eu quero pedir permissão para vocês, permissão para compartilhar um ponto de vista, permissão para compartilhar conhecimento, experiências, informações daquilo que eu já vivi como desbravador. E eu espero que essa informação possa ajudar você e a sua jornada, beleza? Então vamos avançar aqui. São 4 arquétipos que eu gosto de usar nessa palestra. Como eu disse anteriormente, arquétipos são personagens. Cada personagem representa uma pessoa dentro do clube, do clube de desbravador, aventureiros, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de uma sociedade de jovens, dentro de uma turma de faculdade. Arquétipos, personagens. O primeiro personagem é o astronauta. O segundo personagem é o rei. O terceiro personagem eu chamo de cavaleiro. E o último personagem eu chamo de bobo da corte. Astronauta, rei, cavaleiro e bobo da corte. Essa palestra ela não é nova, mas eu adicionei algumas informações a mais nela aí, algum ponto de vista. Então esses são os arquétipos e essa palestra ela foi inspirada na página 70 do Manual Administrativo dos Desbravadores. Então se você for folhear
o manual administrativo e ver as características lá dos líderes, ela está inspirada aí nessa página. Então vamos começar primeiro pelo astronauta. Quem é astronauta? Bora lá. Na vida real mesmo, esquecendo a palestra. Quem é um astronauta? Me ajudem aí. Ele vai para onde? Vai para o espaço, certo? Só que é qualquer pessoa que vai para o espaço ou não, que pode se tornar um astronauta? Não. Ah, eu quero ser... Aliás, em 2023 está chegando a época em que qualquer pessoa pode ir para o espaço. Mas essa qualquer pessoa, ela tem que ter uma coisa de sobra, e muito de sobra. O que que é? E muito. Mas na teoria, antes disso, para ir para o espaço, tem que ser o quê? Um astronauta. E esse astronauta, quais as principais características de um astronauta? Me ajudem aí. Bora lá, quais que são as principais características de um astronauta? Me ajudem. Disciplinado, preparo físico, o que mais? Uma formação em alguma área da ciência, o que mais? Dá para ir um preguiçoso para o espaço? Tem que ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que resolva problema. Quando ele está lá no espaço, se der algum problema, quem é que vai ter que resolver? É ele. Ô, manda alguém aqui para vir me ajudar. Não tem nem como, ele está no espaço, certo? Como ele está sozinho no espaço, para ele resolver problemas, ele precisa ter muito conhecimento. Então, por isso, um astronauta deve ser uma pessoa muito inteligente, dotada de conhecimento nas mais diversas áreas da ciência. Física, química, biologia, mecânica, informática, processamento, e some por aí. Certo? Você já assistiu? Se você não assistiu, eu recomendo. Coloca o trecho de um filme aí pra gente. Vamos assistir um filme agora. Sei que você está querendo dormir. Coloca aí. Perdido em Marte. Só o trailer. Aumenta aí, bem o volume. Todo ser humano tem um instinto básico de ajudar o próximo. Se alguém se perde nas montanhas, as pessoas organizam uma busca. Se um terremoto arrasa uma cidade, pessoas do mundo inteiro mandam provisões de emergência. Esse instinto está presente em todas as culturas, sem exceção. Estou registrando só para constar. Aqui é Mark Watney e eu ainda estou vivo. É óbvio. Eu não tenho como contatar a NASA ou meus colegas. Mesmo que pudesse, levaria 4 anos para outra missão me alcançar. Estou num módulo feito para durar 31 dias. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar a ciência para sair daqui. Legal. Vamos fazer os cálculos. Eu tenho que dar um jeito de cultivar 4 anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce. Mas se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Houston, recebemos um vídeo. Ele foi endereçado a toda a equipe. Mostre. Estão me captando? Meu Deus. Mark Watney está vivo. Toma essa, Neil Armstrong. Se nós errarmos a sincronização dos suprimentos, morremos. Se usarmos errado a gravidade da Terra, morremos. É o espaço. Ele não coopera. Eu garanto a você que em algum momento tudo vai dar errado. E você dirá, acabou. É assim que eu vou morrer. É possível que ainda esteja vivo? Perdido em Marte. Pode voltar à palestra? É o espaço. Ele não coopera. Só tem um jeito de eu sobreviver aqui, eu tenho que usar o quê? Ciência. Somos desbravadores, líderes desbravadores. O mundo não vai cooperar com você não, meu irmão.
De jeito nenhum. Só tem um jeito de você sobreviver nesse departamento e ter sucesso. Você tem que usar o quê? Seu conhecimento. E seu conhecimento, ele vai exigir de você o quê? Métodos, meios, ferramentas, uma série de know-how que você tem que desenvolver e principalmente a fé de que você não vai fracassar. Aí eu pergunto, essas características de um astronauta podem se assemelhar à característica de um diretor de clube? Com certeza. Então vamos lá, o astronauta é uma pessoa treinada para uma viagem espacial, seja para comandar, pilotar, servir como membro da tripulação de uma nave espacial ou desempenhando atividades extraveiculares. Astronauta é uma pessoa treinada, é uma pessoa capaz, é uma pessoa dotada de inteligência, busca informação. Um astronauta não tem espaço para preguiçosos, não tem espaço para quem arruma desculpa, o espaço não coopera, a tua igreja não vai começar a olhar para você com os bons olhos enquanto você não der resultado. Ah, mas eu não tenho dinheiro, e daí? Ninguém está ligando para você por causa disso, você vai ficar reclamando, você vai arrumar uma solução? Astronauta busca uma solução porque ele sabe que se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Astronauta, pessoa que sabe aonde está, sabe para onde vai, aonde quer chegar, e se der errado, ele que toma a iniciativa para poder resolver. Esse é o perfil de um astronauta. Astronauta usa a ciência para resolver problemas. E essa ciência ela está baseada em quê? Meios, métodos e ferramentas. E se você acompanhou hoje de manhã, na palestra que eu tive hoje de manhã, ele utiliza do que? Ele sabe o que agrega valor, ele sabe prever cenários, ele consegue mapear os riscos, ele consegue definir uma meta, ele sabe onde vai chegar. Papel do astronauta. Então, o astronauta, ele se prepara para uma missão. Você tem se preparado para alguma missão, meu amigo? Eu acredito que você deveria se preparar para uma missão. E essa missão é a volta de Jesus. Mas nessa missão você não vai conseguir chegar lá sozinho, você tem que levar pessoas junto com você. E essas pessoas que você deve levar junto com você são os seus desbravadores. E o sucesso da missão depende de quem? Do comandante. Se o comandante for omisso, se o comandante não buscar conhecimento e acontecer qualquer problema no meio do caminho, a nave quebra e você fica perdido. Só que aí você não fica perdido em Marte, você fica perdido aqui na própria Terra. E o filme, ele é bem legal. Por quê? Porque o astronauta, ele foi cumprir uma missão lá em Marte, agora narrando um pouco do filme, deu problema lá em Marte e ele ficou preso. A comida dava para 30 dias, ele sobreviveu, se eu não estou enganado, mais de ano lá, até chegar a uma missão de resgate. Utilizando o quê? Conhecimento. Agora eu quero falar para você, meu irmão. Como é que você quer falar que quer ser um líder bom, não sei o que, não consegue dominar ferramentas de comunicação das redes sociais, não consegue planejar um evento? Senhor, mas eu não sei, eu acredito, porque eu já passei por esse momento, que você chega diante de Deus, eu já fiz isso, imagine e tenha certeza, já fiz isso com muito mais frequência do que vocês possam imaginar. Senhor, mas eu não consigo. Isso parece ser impossível para mim. E aí ontem à noite eu falei para vocês, Deus ele vai preparando você de pouquinho em pouquinho, vai preparando você na administração, vai preparando você na contabilidade, vai preparando você na liderança. Quando você menos espera, você olha para trás e fala o seguinte: poxa, isso aqui já está superado, agora eu vou buscar novo conhecimento. Não há espaço nesta geração que estou vivendo e para quem eu estou falando, seja presencialmente ou pela internet. Não há espaço nessa geração para pessoas preguiçosas e omissas na busca do conhecimento. Ou você lidera ou você é liderado. Muito cuidado com isso. Astronauta é quem se prepara para uma missão.
E aí, antes de começar a entrar no papel do rei e dos outros personagens, eu gostaria de compartilhar com vocês como que as boas ideias, elas surgem. Boas ideias, elas surgem do nada ou não? Ah, eu tive uma boa ideia agora, brilhante, vai lá e coloca em prática. É assim que surge uma boa ideia. Como que uma boa ideia surge? Ela é baseada em quê? Me ajudem aí, algum voluntário. Como que surge uma boa ideia? Da onde é que vem uma boa ideia? Vem das experiências que você tem relacionado a determinado assunto. E essas experiências, elas vêm pela vivência, pela conversa, pelo aprendizado, e você começa a viver num clube de desbravadores. E aí você começa a ver, e você ainda não sabe de nada. Você começou esse ano. E aí você começa a ver e começa a participar. Quando chega no momento, surge aquele eureka. Eureka, eu acho que dá para eu fazer isso num clube de desbravadores. E aí você faz isso num clube de desbravadores e dá certo. Tem um rapaz aí, que eu acho que o Davaí jogou a imagem no grupo, depois eu fui investigar. Eu acho que até a Viviane me mandou, ele tem uma ação lá para ganhar dinheiro com o desbravador que se chama Sócio Desbravador. Acho que ele vende roupa, alguma coisa do tipo. Ele dominava uma série de informações, vivia, tinha uma necessidade, do nada ele teve uma eureka. E aí, pela postagem que me mandaram, você olha lá, ele precisava de não sei quantos mil para o clube dele e conseguiu. Boas ideias não surgem do nada, elas surgem de uma experiência e de uma vivência em determinado algo. Agora, para aquele conselheiro, ou para aquele instrutor, ou para aquela pessoa que só vai para o clube de aventureiros, ou clube de desbravador, ou no Ministério Jovem, e fica apenas de forma reativa, só recebe, não engaja com as atividades, ele vai ter boa ideia? Nunca. Ele vai passar 5 anos no clube de desbravadores e vai ser a mesma coisa, ele vai passar 10 anos no clube de desbravadores, aventureiros, e ele vai ser a mesma coisa. E por incrível que pareça, se eu fosse pegar meu tablet e começasse a listar o nome aqui, eu acho que eu conseguiria uns 50 nomes fáceis de pessoas que nunca evoluíram no departamento de desbravadores. Por quê? Porque nunca se predispuseram a ser astronauta, a buscar avançar nesse departamento. E aqueles que você olha e fala, opa, eu quis ser mais, você percebe que eles evoluem. Então, uma boa ideia, ela não surge do nada, ela precisa que você junte vários ecossistemas, lembra desse nome aí, ó, vários ecossistemas, e esses ecossistemas, eles vão, várias áreas do conhecimento, que eu chamo de ecossistemas, e esses ecossistemas, em algum momento, eles vão se chocar, e na hora que esses ecossistemas, eles se chocam, aí dá o eureka que surge a boa ideia. E aí eu vou explicar aqui para vocês, tentar exemplificar como surgem as boas ideias. Para surgir uma boa ideia, você precisa criar um ecossistema, e esse ecossistema, de acordo com os estudiosos, você precisa desenvolver pelo menos 10.000 horas, olha só, é hora pra caramba, hein? 10.000 horas para você desenvolver um ecossistema. Ah, mas o que é o ecossistema? Vamos lá, a Mariana acabou de apresentar uma palestra aqui sobre social media. Aí você começa a se engajar nessa atividade, você começa a tomar conta das redes sociais do seu clube, você começa a fazer as postagens no Canva, depois você começa a fazer as postagens utilizando lá o Photoshop. Quando você menos espera, você está dominando lá o After Effects e está produzindo vídeo. Você dominou o ecossistema de social mídia. Então, o ecossistema é um ramo de informação que você vai evoluindo e vai dominando esse ecossistema. Só que no clube de desbravadores não existe só ecossistema de social media, existe ecossistema de educação. E aí você começa a ser o instrutor de classe, você começa a estudar as formas de aprendizado, você começa a estudar as ferramentas de educação, você começa a estudar as múltiplas linguagens, as múltiplas formas de aprendizagem, você começa a estudar as fases de aprendizagem, aí você, eureka, dominei o ecossistema de educação. Aí você vira diretor de clube, aí você começa a aprender sobre planejamento, você começa a organizar eventos, você começa a fazer excursões, você é convidado para fazer um evento distrital. Quando você menos espera, eureka, dominei o ecossistema de liderança. E aí você já tem 3 ecossistemas: social media, educação, liderança. Quando esses ecossistemas eles se chocam, aí surge
o eureka e as boas ideias. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, certo? Eu sou formado em administração de empresas, foi a graduação inicial que eu comecei a fazer, certo? E aí, um período da minha vida, eu passei num processo seletivo para ser professor. E aí eu fui dar aula na área tecnológica lá do Senai. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi que eu precisava evoluir um pouco mais no quesito de educação. E aí eu me inscrevi em uma MBA em Educação Cognitiva e depois o Senai foi e me pagou uma outra pós-graduação em Educação Profissional, certo? Então vamos lá, eu já dominava um ecossistema da minha formação, que é a administração. Depois eu comecei a fazer pós-graduações em áreas de conhecimento, em áreas de aprendizado, certo? O meu primeiro emprego, eu acredito que eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, foi lá onde eu morava na minha cidade, Mato Grosso, e um rapaz me chamou para trabalhar com CorelDRAW para poder fazer fundo de relógio que ele fazia e vendia. Então eu comecei já uns 12 anos mexendo com CorelDRAW. E aí eu fui fazendo lá, eu pegava a marca do cara, colocava no fundo do relógio, ele pegava, estampava o relógio e saía vendendo um relógio personalizado. Foi a primeira atividade laboral que eu fiz, então na parte gráfica, de designer gráfico. E aí eu fui crescendo com isso. Então vamos lá, quais os ecossistemas até aqui? A administração, aí eu fui lá para a parte de educação, eu já tinha um ecossistema que eu já vinha cultivando desde pequeno, que é na parte de designer gráfico. E aí eu me tornei desbravador quando eu fui para o Acre. Eu não coloquei aí, mas tem um outro ecossistema de desbravador. E aí eu comecei sendo diretor de clube, comecei participando com o clube, participei apenas um ano com o clube, no outro ano eu já assumi a direção. Depois que eu assumi a direção do Clube Desbravadores, aí fiquei outro ano fui para o primeiro Campuri, segundo Campuri, e por aí vai. E aí eu também tinha outros amigos que faziam parte disso, até que me tornei coordenador de desbravadores no passado. Você já viu aí a quantidade de ecossistema que tem? Outro ecossistema que eu tenho formação é na parte de marketing, também tenho uma formação na área de marketing. Então, quando eu falo, olha, a gente precisa se comunicar, a gente precisa saber conversar, precisa saber promover os eventos que a gente faz, não é à toa, tem algo por detrás disso, certo? E aí eu também comecei a me envolver junto com outro amigo, que é o meu sócio no projeto, que é o Natanael. Hoje eu toco com a esposa dele, na área ele começou a apresentar, eu já sabia alguma coisa na parte de internet e tecnologia. Enfim, aonde é que eu quero chegar com isso? Administração, educação, designer gráfico, tecnologia, desbravador, esses são os meus ecossistemas. Muitas horas gastas em cada uma dessas áreas. O meu amigo, Natanael Castro, ele também tinha um ecossistema dele. Ele é analista de sistema, foi coordenador de desbravador e tem toda a história dele. Acontece que um dia ele chega e junto comigo lá, a gente começa a conversar, ele fala, cara, eu tive uma ideia de aplicativo. Quando ele fala, eu tive uma ideia de aplicativo, aí eu falo, beleza, eu também tenho umas ideias de aplicativo, só que ele é o programador e eu não. E aí ele falou o seguinte, por que a gente não faz um aplicativo para desbravador? Eu falo, rapaz, eu estava pensando num negócio semelhante como isso. Aí ele começou a apresentar, eu falei, beleza, então eu já vou fazendo a parte aqui de front-end aqui, toda a parte de aparência do aplicativo, você vai fazendo um código. Eu acredito que muitos de vocês, obrigado Mariana, muitos de vocês já conhecem, se não conhece, e o seu celular for Android, depois você vai lá na loja de aplicativos do Android, coloca DBV Sabe Tudo. Juntamente com esse sócio e amigo, Natanael Castro, e a sua esposa também, e uma outra parceira, nós criamos um aplicativo DBV Sabe Tudo. E eu não coloquei o print da imagem, mas se você digitar no Google, você vai ver que esse aplicativo ele foi validado pelo pastor Udolci, e é um aplicativo reconhecido pela divisão sul-americana dos desbravadores. Ecossistemas, eles vão crescendo e uma hora eles surgem e eles se colidem e através disso formam uma boa ideia, certo? E a boa ideia foi usada e eu acredito que quando a gente controlava mais isso aí, nós já passamos dos 130, mais de 100 mil usuários que já baixaram esse aplicativo para poder jogar. Experimente depois, baixe no seu celular, DBV Sabe Tudo, se for Android. Vários ecossistemas, várias áreas de informação, elas se colidem e aí surgem as boas ideias. Acontece que não parei por aí.
Acontece que ultimamente eu comecei a olhar muito para a parte de sistemas, de softwares, de linguagens, de um monte de coisa, de educação, de gamificação e por aí vai. E eu comecei a me encantar muito por sistemas automatizados, como que as coisas podem acontecer sem a influência humana, como é que eu deixo algo lá funcionando, rodando e as coisas vão acontecer sem eu precisar estar envolvendo muito. Pô, surge o projeto de gamificação, que é o que é aplicado lá na fábrica de líderes. A fábrica de líderes é o seguinte, você pega os seus requisitos, preenche uma planilha, é você sendo gestor da sua jornada de aprendizagem, junto com as postagens que você tem no SGC, e aí eu pego e me tira um rank lá, me tira um score de gamificação. Você não está competindo com ninguém, ali é só o seu desempenho, é você e você mesmo. E aí quando eu descubro, esse negócio de gamificação é legal, e aí quando eu tiro esse negócio de gamificação, eu já tenho um monte de gente sendo preparado para se tornar líder, começo a ter dados, começo a ter informação, então começa a surgir uma outra área, outros ecossistemas que venho desenvolvendo, que é mais para a parte da tecnologia. E aí eu venho falando de inteligência artificial e por aí vai. Essa área é tão interessante que até oportunidades vieram surgindo depois que eu comecei a estudar mais, e sou grato a Deus pelas oportunidades que surgem por causa dessas novas áreas que eu venho descoberto, e espero em breve trazer soluções para o departamento de desbravadores através de processos automatizados. Sacaram aí? Agora você acha que uma boa ideia vai surgir do nada? Você acha que você ficar parado na inércia, você vai conseguir revolucionar alguma coisa? Precisa de estudo e dedicação, e muito estudo e dedicação. Ideias, elas não surgem do nada, é preciso queimar muito neurônio, mas muito neurônio mesmo. Então, quanto mais a pessoa se dedica na informação, mais ela tem para oferecer na obra de Deus, e maiores são os resultados. E acredite, os resultados eles vêm de forma significativa. Quero apresentar para vocês outro conceito de segmentos. Segmentos é o seguinte, já é outro assunto, esquece lá o surge boas ideias, já é outra área. Nós temos um universo, isso aqui não dá para colocar, senão queima o telão, né? Nós temos aqui, o clube de desbravadores, mesmo se aplica para aventureiros. Aqui é o universo dos desbravadores. Se eu expandir esse universo de desbravadores, eu tenho várias áreas de atuação. Algumas das áreas principais que a gente tem. Seu clube ele pode ser bom em fanfarra, seu clube pode ser bom na parte das classes, seu clube pode ser bom em ordem unida, seu clube pode ser bom em fazer e organizar eventos, o seu clube pode ser bom em especialidades, seu clube pode ser bom em servir aos outros, em conteúdo e por aí vai. Dentro do universo dos desbravadores, existe um leque de opções. Você, diretor, não vai conseguir dominar, dependendo da equipe que você tem, todos os segmentos disponíveis no universo do desbravador. Mas você pode se destacar e se tornar referência em pelo menos um deles. Como, por exemplo, me permita usar aqui o Guarani como exemplo, né, Sheiner? Vou usar aqui o Guarani. Amigos, até hoje, eu tiro o chapéu para eles mesmos, graças aos líderes que se dedicaram para isso. Dos campuris que eu fui aqui na região norte, dos que eu fui em geral, não vi ninguém ainda, quando o CIMEI estava à frente para barrar o Guarani na questão da fanfarra, reconhecidos e bons nessa área. Chegava em Porto Velho, e eu já fui para Campuri em Porto Velho, sei lá, 3, 4 mil pessoas acampadas, na hora que falava, o Guarani vai apresentar a parte da fanfarra, a gente que estava na área da barraca saía assim para vir, para ver apresentar. Se destacava pela atuação, certo? Eu vi aqui o pessoal do Charles, um tempo atrás, se dedicar na Ordem Unida. Era referência, meu amigo. Ultimamente foi o Lobo Alfa, né? Que a gente ia lá, via o pessoal do Lobo Alfa se dedicaram e dedicaram muito na questão da Ordem Unida, no último concurso que a gente teve. Agora eu pergunto para vocês, qual área o seu clube é relevante e ele se destaca? O clube de desbravadores tem vários segmentos, você não vai dominar todos, mas um deles você tem que focar e se esforçar, falar, opa, esse clube aqui, essa área aqui é minha, entendeu? Aqui quem domina sou eu.
Eu ainda não sei lá no meu clube qual área que a gente vai se destacar, porque meu público é muito novo, mas eu gostaria muito de me destacar também na área de fanfarra. Na escola que eu estou, ele tem os instrumentos, eu gostaria de entrar nisso aí, mas eu preciso avançar muitas coisas. Mas a longo prazo, Deus permitir, eu gostaria de avançar nessa área. E você já tem uma visão de futuro aonde é que você vai chegar com o seu clube? Então, lembre-se, os desbravadores eles têm um ecossistema muito grande. Então, cada clube ele manda bem em uma área. Você vai conseguir dominar o todo? Não sei, pode ser que sim. O todo é muito grande, mas se você focar numa área e for destaque, o pessoal do Tomás aqui olhando para ele ali, eu lembrei, vamos lá, tem uma área que vocês dominam que ninguém mais domina aqui. Qual o clube de desbravadores por aqui que tem uma violino lá, como é que vocês chamam? Banda ou não? Orquestra. Quem mais que tem? Quem que é referência no estado nisso daí? Quem que marca a presença nesse ponto? Sacaram como é que é? Beleza? Então, ó, o Clube de Desbravadores tem vários segmentos. Qual segmento o seu clube vai se destacar? Certo? E aí, volta aí para mim que eu estou perdido aqui, ó. Mais um. Então, mais um. Então, ó, daqueles segmentos, a gente divide em clube, cada clube é reconhecido. Então, o Departamento de Desbravadores é formado por vários clubes, com capacidades e habilidades diferentes. Nunca na minha vida que eu vou me meter numa orquestra lá, em violino, porque eu cantando não sou uma tragédia, tocando é pior ainda. Sejam referência. Se eu tenho um desbravador e eu quero que o meu desbravador se dedique, eu mando para quem? Para lá. Agora, se eu tenho uma fanfarra e a minha fanfarra é estruturada e funciona, e você não tem, e eu quero que e você quer que seu desbravador, você vai mandar para onde? Vai mandar para mim. Ah, mas é porque eu sou clube tal. Amigo, isso é a visão passada. Transcende essa barreira, o nosso foco principal são as crianças. E aí quando a gente avança, a gente diz o seguinte, ó, cada clube domina um ou mais segmentos. Cada clube possui, dentro do seu segmento, dentro da sua área de atuação, um império. E dentro desse império, o que você deixa é o seu legado. Qual é o legado do Guarani daquele tempo que vivia? Fanfarra. Tem muitas outras coisas, mas eu lembro muito bem disso. Qual é o legado que vai ficar de vocês daqui a 5, 6 anos, quando vocês talvez não estiverem mais no Clube de Desbravadores? A orquestra. Qual vai ser o legado do Estrelas de Ouro? Qual vai ser o legado do Black Panther? Black Panther tem tradição. Qual vai ser o legado do Lobo Alfa daqui a 5 a 6 anos? Naquele território de vocês, onde será que vocês estão deixando uma marca forte ali? Qual é o legado? Então, ó, cada clube domina um ou mais segmentos. Cada clube possui um império e nesse império ele deixa o legado. Quem manda no império e cria o legado é quem? O rei. O rei é o responsável de chamar todas as pessoas e criar e definir um império e um legado. O rei, ele consegue comandar sozinho ou não? De jeito nenhum. O rei, para comandar, ele precisa de pessoas para poder andar junto com ele. O rei precisa de cavaleiros para defender o império. E qual é o império que eu estou fazendo referência aqui nessa narrativa? O império é o seu clube de desbravador. Qual é o seu império? Qual é o seu legado? Qual é o seu território? O seu território é a área de atuação do seu clube. Então, se eu fosse pegar esse mapa e definir, ó, amarelo é Black Panther, vermelho é Falcões da Liberdade, azul claro é Guarani, vermelhinho pequeno lá Falcões da Liberdade. E aí, aqui é o Acre, a gente está definindo o Clube de Desbravadores mais ou menos dessa forma. E cada um ele é bom e ele é forte na sua área de atuação. Quem que manda nesses territórios? O rei. Quem deixa o legado no seu território? O rei, certo? E agora a gente vai destrinchar um pouco sobre o rei. Quem é o rei? O rei é a pessoa que cuida do povo. O rei é o diretor do clube, que cuida dos desbravadores. O rei é aquele que procura o bem-estar da população. A ideia é se remeter mesmo aos tempos medievais. Nos tempos medievais, como é que eram as estruturas? Castelos grandes, com forte estrutura, proteção de pedras de um lado ou de outro, no meio o palácio, o rei no meio do palácio,
e o seu povo protegido dentro do território do palácio. Aquele é o território. Então, qual que era a função do rei? Cuidar do povo, do bem-estar da população. O rei é que deve investir em melhorias. O rei é que deve comandar o povo, que deve liderar. O rei é aquele que deve ir à guerra junto com a tropa e não mandar a tropa sozinha para ir para a guerra e ele ficar. E eu procurei uma imagem, não achei nenhuma imagem satisfatória, mas tem aí um rei lá, uma imagem de um rei gordo, certo? Que é um rei bem gordão, que ele espera apenas ser servido, sem servir. Esse é o papel do rei. Acredite, já vivi isso em reunião. Uma pessoa no meio de uma reunião levanta, reunião de líderes. Poxa, mas eu já fiz um monte de coisa que não sei o que, agora você vai querer que eu seja apenas isso? Ou seja, a pessoa mais preocupada em ser servida do que servir. Um rei, ele se preocupa com as pessoas. Um diretor de clube, ele se preocupa com a criança, com os abusos até que essa criança pode estar sofrendo. O rei, ele quer saber se a criança já comeu, se ela já não comeu. Ele cuida. Faltou a reunião por quê? Está doente, não pôde vir, está sem dinheiro, qual é o problema? O rei, ele não manda uma pessoa ir sozinha, ele vai junto. O rei, ele serve ao invés de ser servido. O rei, ele sabe aonde deve ir e aonde deve chegar. O rei, ele protege o povoado. O rei, ele salva do pecado e guia do serviço. Líderes desbravadores que estão me ouvindo esta tarde, a sua função é salvar do pecado e guiar do serviço. Para isso, você tem que construir um império com muralhas fortes e colocar todas as crianças possíveis ao seu alcance dentro do teu território, dentro do seu reinado. Você tem que ser o rei para essas crianças. Cuidado com essa definição de rei, não é aquele rei que é para ser servido, e sim aquele rei que serve. Entenderam qual é o papel do rei? O rei, quando ele comanda bem o seu reinado, o povo ele faz o quê? Prospera. Agora o rei, quando ele é ruim, o que acontece com o povo? O povo padece. Aí eu pergunto para vocês, tem reis no departamento de desbravadores que o clube está padecendo? Demais. Por quê? Porque o rei não tem coragem de ir à guerra. E qual é a coragem de ir à guerra? Eu digo um dos pontos apenas, não é o único, mas é um. Campori. Quando você vê gente arrumando desculpa demais para não conseguir, e olha que eu estou nisso há muitos anos, viu? Ele está fazendo o quê? Fugindo da responsabilidade. Ele quer só se esconder no meio do seu castelo e não quer liderar, quer apenas ser servido. Só que o rei, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de cavaleiros. Eu disse que a ideia é remeter mesmo ao tempo medieval, né? É o terceiro arquétipo. Quem é o cavaleiro? O cavaleiro, lá dos tempos medievais, quando ia para a guerra, junto com o rei, ele nomeava quem? Os seus cavaleiros, ou seja, pessoas lá da sua confiança para poder comandar a tropa durante a guerra. E o cavaleiro, ele, nesse conceito, ele tem algumas características. Os cavaleiros que a gente precisa, eles dão a vida pelo reino e não pelo rei. Os cavaleiros que a gente precisa nesse ministério, eles devem estar preocupados com o desbravador e não com a diretoria. E isso me dói demais agora falar para vocês. Tem muito rei que ele está preocupado em ser servido, que os outros agradem às vontades dele, do que formar uma equipe de pessoas para poder de fato salvar as crianças do pecado e guiar do serviço. Cavaleiros fiéis, eles não estão preocupados com o rei, sim com o reino. É fácil saber quem são os seus cavaleiros, diretores e desbravadores e líderes desbravadores. Os cavaleiros, eles não têm hora. Vai fazer alguma atividade, todo mundo vai embora, é aquele que fica com você sozinho arrumando as coisas. É aquele que quando você pede, vamos em tal lugar, ele fala, vamos. É o que chega primeiro e sai por último. É aquele que é o seu braço direito, você pode confiar com ele, sempre está disposto, você pode confiar. O cavaleiro, ele é o braço direito do rei.
O cavaleiro, ele defende o povo, e na hora que precisa ir à guerra, ele não se esconde, ele vai na guerra junto com o rei. O cavaleiro, ele serve ao invés de ser servido. E agora vem o principal, líderes aqui, diretores e todos aqueles que vão seguir jornada nesse departamento. Muitas das vezes, o seu cavaleiro é aquele cara que nem vai para a reunião do clube. É um ancião, é uma irmã de igreja, é uma pessoa que oferece todo o apoio necessário para você conduzir as atividades do seu clube. E nem sempre ele precisa estar lá no seu clube. Diretores e membros, vocês conseguiram mapear já quem são as pessoas, se eu fosse usar uma palavra mais moderna, quem são os seus de verdade? Ou quem são os de rocha? Esses são os seus cavaleiros, esses estão ali dispostos a servir, a lutar com você. Para o seu clube avançar e evoluir, você precisa conseguir o máximo possível de cavaleiros. Eu tenho uma cavaleira que ela nem no Acre mora, pra você ter uma ideia. Ela nem no Acre mora e eu considero ela para mim a minha principal cavaleira no departamento dos desbravadores, lá do meu clube quando eu preciso. Você viu a dimensão disso? Preciso dela sempre estar dispostas a servir. Não peço ajuda se não for útil, e sempre quando eu peço, ela me ajuda. Seja você um cavaleiro para o seu diretor. Os cavaleiros, eles são pessoas confiáveis, não vão deixar você na mão. E aí eu tenho o quarto e último arquétipo, que é o bobo da corte. Quando eu digo de uma narrativa mais medieval, você com certeza, você sabe, já deve ter assistido o filme. Geralmente quando a gente olha para a história lá, os filmes ou as histórias de rei, geralmente o rei está sentado lá na frente no trono, do lado ele tem a rainha, os seus cavaleiros, os príncipes ali, certo? E toda vez que tem uma festa, tem um banquete, quem que alegra a festa e o banquete? Quem? O bobo da corte, ele serve para quê no contexto de um rei? Ele serve apenas para alegrar, para poder animar. Ele está ali para fazer graça. Qual que é a relevância dele para o reinado? Nenhuma. Dói essa palavra que você vai ver daqui a pouco. Nenhuma, não tem relevância nenhuma para o reinado. Mas ele está lá no reinado ou não está? Ele está lá, ele está participando das atividades do teu clube, ele está trazendo isso para o desbravador. Clube de desbravadores, e eu não aponte nome, pelo amor de Deus, mas nesse clube de desbravadores, nessa liderança, e todos esses que estão aqui ou assistindo, existe muito bobo da corte, ou seja, pessoas que não têm relevância nenhuma para esse departamento, mas elas estão lá ou não estão? Está lá. Mas elas são úteis? São. Para que o bobo da corte ele é útil? E aí tem algumas características do bobo da corte. Primeira característica do bobo da corte, você precisa dele. Eu já dei essas palestras no passado, e uma pessoa vai ver, eu vou cortar logo o bobo da corte. Eu falo, meu amigo, o bobo da corte, você precisa dele. Por quê? Porque ele para você é mão de obra. O que é mão de obra? Ele está ali para te ajudar. Ele está ali para fazer o seguinte, olha, a gente vai ter um acampamento, bora montar a barraca. Ele não vai ser o primeiro a chegar para montar a barraca, mas quando ele chegar lá, ele te ajuda a montar a barraca, certo? Só que tem um detalhe do bobo da corte. O bobo da corte, ele não tem compromisso com a causa, ele tem um compromisso com a diversão. Se tiver algo mais divertido para poder fazer, ele vai pular fora. E eu lembro muito bem de bobo da corte quando eu fiz um campuri. Eu coloquei uma pessoa para tomar conta do portão, estava chato para ele, sabe o que ele fez? Foi embora do portão. Quando eu olho lá na abertura, era para ter umas 1.200 pessoas, tinha quase umas 1.500. Quando eu fui ligar, eu falei, para quem que estava cuidando do portão? Só me passaram o fio, está aberto, não tem ninguém lá. Bobo da corte, ele faz o que? Ele abandona o posto se aparecer alguma coisa mais divertida. Mas você precisa dele? Claro que você precisa dele. Ele é mão de obra, ele está ali para ajudar, ele está ali para animar. Muitas das vezes ele anima e ele é bom nisso. Por quê? Porque é a especialidade dele, ele é bobo da corte, certo?
Ele serve para animar e trabalhar. Às vezes nem para trabalhar ele serve, viu? Tem alguns aí que só dá prejuízo. É fácil você reconhecer um bobo da corte, e me desculpe se eu vou ofender alguém, tem mais de 10 anos de desbravador e nunca evoluiu para nada. Útil apenas como mão de obra. O bobo da corte, ele vai lhe deixar na mão sempre que aparecer algo mais divertido, e é fato, bobo da corte, quando você precisa dele, mais você precisa dele, ele te deixa na mão para fazer algo mais divertido. E você precisa dele ou não precisa? Precisa. Por quê? Porque ele está dentro do reino e é melhor com ele do que sem ele. Um dia esse bobo da corte pode se tornar cavaleiro, mas esse bobo da corte pode passar o resto da vida sendo bobo da corte. O bobo da corte, ele tem compromisso com os eventos e não com a causa. E agora vem um detalhe. Quando a gente olha para aqueles filmes medievais, quando tem uns filmes medievais, quando o rei está meio cansado, está meio estressado, chega um bobo da corte e ele não agrada o rei, o que o rei faz? Não, ele mata, mas mata de uma forma bem característica que os filmes relatam. Ele mata como? Cortando a cabeça. Por que cortando a cabeça? Porque não dá tempo, é imediato. Bobo da corte é aquele que vai lhe dar problemas com as meninas do seu clube. Bobo da corte é aquele que vai te dar problemas graves. E quando você sentir, diretor, rei, presta bastante atenção, e quem quer ser rei, preste atenção aqui agora, quando você vai sentir que um bobo da corte vai te dar um problema, você não pode ter dó de cortar a cabeça. É uma metáfora. Você não pode ter dó, sabe por quê? Tem gente que fica passando a mão na cabeça de bobo da corte quando o bobo da corte está trazendo um problema para dentro do seu clube. Astronauta, rei, cavaleiro e bobo da corte. 4 personagens do qual eu criei essa palestra que representam muito o dia a dia do Clube dos Desbravadores. Só que o nome da palestra, ela é utilizada por ser, astronauta, rei, cavaleiro e bobo da corte. O nome dessa palestra, ela se chama Astronauta Rei. Por que astronauta rei? Porque os astronautas, eles lideram, eles exploram, eles servem, eles criam soluções, eles utilizam os conhecimentos dos seus ecossistemas e aplicam na sua missão, e a sua missão é salvar do pecado e guiar do serviço. Os reis, eles conhecem bem o seu reino, eles cuidam do bem-estar da população, eles criam aliança, eles envolvem seus liderados e eles deixam um legado. Astronauta utiliza os conhecimentos, os métodos, o rei lidera, o astronauta ele vai para a missão, o rei ele chama as pessoas para ir para a missão, o astronauta busca conhecimento, o rei engaja as pessoas no conhecimento. O astronauta é aquele que vai longe, o rei é aquele que faz as pessoas irem longe. Quem pensa pequeno, age pequeno. Quem pensa grande, cria ecossistema, faz coisas grandes. Amigos, nesta tarde, seja um astronauta. Nessa tarde, seja um rei. Haja como um astronauta. Busque conhecimento como um astronauta. Estude como um astronauta. Lidere como rei. Crie um legado de um rei, construa um império de um rei, deixe uma marca de um rei. Amigos, seja um astronauta rei, busque conhecimento como astronauta, lidere como um rei. Que Deus os abençoe. Amém.